O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E vamos ler dos versos 13 ao 17. Lido o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza, nesta passagem. Está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados, ou dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus amados sobre o tema a preeminência de Cristo. Esta carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo da sua primeira prisão em Roma. Quando Paulo esteve preso em Roma nos anos 61, 62, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. De certa forma, há uma espécie de similaridade entre Efésios e Colossenses. Colossenses é a maior carta cristológica do Novo Testamento. A ênfase é Cristo, enquanto Efésios é a maior carta eclesiológica do Novo Testamento e a ênfase é a igreja. Efésios fala do corpo, Colossenses fala da cabeça. Esta carta foi escrita para uma igreja que Paulo não plantou, nem visitou. Mas Paulo pastoreou essa igreja através desta epístola. E esta cidade, ela ficava, e fica até hoje, as ruínas dela, no Vale do Rio Lico, uma região riquíssima e muito próspera da Ásia Menor, e hoje ainda uma região muito próspera da Turquia Asiática. De todas as igrejas para as quais Paulo enviou cartas, esta era a menor, diríamos a mais insignificante até. Por quê? Porque essa cidade foi devastada por um terremoto e ela nunca se recuperou dessa ruína. No entanto, ali tinha uma igreja. Essa igreja ficava na casa de Filemon. E Paulo escreve esta carta porque esta igreja está enfrentando um perigo, uma ameaça, uma heresia perniciosa, que atacou a igreja do primeiro século, que atacou a igreja do segundo século e também do terceiro século. Uma heresia chamada de gnosticismo, que colocava em xeque verdades centrais do cristianismo, como a criação, a encarnação, a ressurreição, a divindade de Cristo. E é tão interessante isso, irmãos, porque se você parar para notar, os concílios gerais da igreja até o quarto e quinto século trataram desta matéria. Por exemplo, concílio de Nicéia, primeiro concílio geral da igreja, convocado pelo imperador Constantino, no ano 325, lidou com a defesa da divindade de Cristo. E Atanásio finca uma estaca
definindo esta verdade que Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas mais tarde, no Concílio de Constantinopla, em 381, uma outra ênfase precisou ser dada à humanidade perfeita de Cristo. Mais tarde ainda, no Concílio de Calcedônia, em 451, é preciso definir que este Cristo que é divino e este Cristo que é humano tem duas naturezas numa só pessoa. Nós chamamos isso da pessoa teantrópica de Cristo, ou a pessoa divina humana de Cristo. Pois bem, hoje nós ainda enfrentamos a mesma situação. Porque a questão não é dar a Cristo proeminência, ou seja, importância. A questão é dar a Cristo preeminência. Se você olha hoje as religiões do mundo, todas elas dão importância a Cristo. Por exemplo, se você for para o islamismo, os muçulmanos reconhecem que Jesus é um grande profeta, mas é suplantado por Maomé. Se você observar a doutrina espiritualista, eles dão importância a Cristo, ele é um espírito iluminado. Se você olhar a doutrinária romana, a mesma coisa. Tem muita importância a Cristo, mas ele é um dos mediadores entre muitos outros mediadores. Ele salva, mas tem outros salvadores. Se você olhar as chamadas testemunhas de Jeová, também dão importância a Cristo, mas ele foi o primeiro ser a ser criado. Então não é a questão de dar proeminência a Cristo, a questão é dar-se preeminência a Cristo. Ele é o único, ele é o incomparável, ele é o verdadeiro Deus feito carne, ele é o único Salvador, ele é a única porta do céu, ele é o único caminho para Deus, ele é a única verdade absoluta. Pois bem, o apóstolo Paulo escreveu esta carta exatamente para mostrar isso. A preeminência de Cristo. Eu acho curioso que, às vezes, quando se chega à celebração do nascimento de Cristo, por exemplo, qual é a personagem mais propagada, divulgada, televisionada, anunciada no período chamado de Natal? Quem? Papai Noel. No nascimento de Cristo, ele não é o centro. É Papai Noel que é o centro. Mas de onde vem essa figura de Papai Noel, por exemplo? E essa figura vem de um personagem histórico, chamado São Nicolau. Quem era São Nicolau? Ele vem de Pátara e era bispo de Mira. Era um homem rico, que resolveu dedicar suas riquezas, suas fortunas, para socorrer os necessitados, para ajudar os pobres, para aliviar o sofrimento dos aflitos. Mas será que São Nicolau era apenas um homem generoso? Era só isso? Não. São Nicolau foi um dos membros do concílio de Niceia em 325. São Nicolau foi um dos teólogos daquele concílio. São Nicolau era um homem que defendia a ortodoxia cristã, dizendo que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. A igreja evangélica, mais do que nunca, irmãos, precisa levantar bem alto esta bandeira. Cristo, só Cristo, toda a glória a Cristo, porque Ele tem preeminência, tanto na redenção, quanto na criação, quanto na providência. Então eu destaco para os meus irmãos estas duas verdades magnas que estão presentes no texto. E a primeira delas é a primazia de Cristo na redenção. Ele é o Salvador. Se não vejamos, por gentileza, leia comigo os versos
de número 13 e 14. Toda a igreja, por gentileza, vamos ler esses dois textos. Vamos lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então eu destaco aqui 4 coisas. Primeiro, Deus nos libertou do império das trevas. O que significa isso? Primeiro, significa que existe o império do mal em ação, chamado império das trevas. O império tem um rei, tem um comandante, e o comandante deste império é o diabo, é Satanás. Ele é o dragão, a serpente. Ele é o tentador, o enganador, o pai da mentira, o assassino. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. O império dele é chamado de império das trevas. E alguém tem alguma dúvida que esse império está aí, agindo nas mentes, nas ideologias, nos meios de comunicação, nas filosofias humanas? Está presente. Segundo aspecto desse ponto, quando o texto diz que ele nos libertou do império das trevas, implica que o homem não pode libertar a si mesmo desse império. Eu não me salvo, eu sou salvo. Às vezes as pessoas usam expressões populares, mas precisam ser refinadas e refeitas. Por exemplo, quando eu encontrei a Jesus. Não está certo. Jesus nunca esteve perdido. Eu é que estava perdido, foi Ele que me encontrou. Quando eu me converti, não, eu não me converti, eu fui convertido. A Bíblia diz: pode porventura etíope mudar a sua pele? O leopardo mudar as suas manchas? Nem nós, sendo maus, podemos fazer o bem. Nós não nos convertemos, nós não mudamos a nós mesmos, nós não nos libertamos desse império. Nós não temos capacidade de romper esses grilhões, quebrar essas ataduras, sair desses grilhões de ferro. Diz a Escritura lá em Mateus 12, que Satanás é um valente, que tem uma casa bem guardada, e que ele guarda em segurança todos os seus bens. De que casa ele está falando? Do reino das trevas. Que bens são esses que ele está mencionando? Todas as pessoas que ainda não nasceram de novo. Não tem campo neutro, irmãos, não tem. Não tem. Só tem 2 reinos, é o reino das trevas e o reino da luz. Só tem 2 possibilidades: ou o homem é escravo de Cristo, ou ele é escravo do diabo. Ou ele foi liberto do império das trevas, ou ele ainda está no governo desse império. Nas palavras de Atos 26:18, na potestade de Satanás, sob a jurisdição do comando de Satanás. O Senhor Jesus Cristo foi categórico, dizendo que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o homem, antes da sua conversão, do seu novo nascimento, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, do curso deste mundo e dos desejos da carne. Ou seja, ele é escravo do mundo, ele é escravo da carne, ele é escravo do diabo. Portanto, o homem não pode libertar a si mesmo desse império. Ou ele é liberto, ou ele permanece escravo. Terceiro, dentro desse ponto aqui, só Jesus, sendo mais valente, diz o texto lá em Mateus 12, chega na casa do valente, tira a armadura em que ele confiava, a panóplia dele, vence-o, divide-lhe os despojos. Em outras palavras, quando você e eu fomos salvos, é como se Jesus tivesse entrado lá na casa do diabo, onde ele guardava você e a mim em segurança, presos nas garras dele.
E Jesus chegou e derrotou o diabo, tirou a armadura dele, venceu a ele e arrancou a você e a mim com mão forte e poderosa e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Bendito seja Deus por esta grande libertação. Mas notem, em segundo lugar, que Deus não só nos libertou do império das trevas. O que está escrito na parte B do versículo 13? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então vamos entender algumas coisas aqui. Aqui nós estamos falando, meus amados irmãos, da maior operação resgate do mundo. Isso é uma operação resgate. Nós não só saímos do império das trevas, não é para ficar aí num lugar qualquer, não. Nós somos arrancados do império das trevas, assim como no passado um império, um reino dominava um outro reino, ou dominava uma cidade, uma região, e transportava os cativos para um outro local. Só que Jesus não transporta os derrotados, Jesus transporta os vencedores, os vitoriosos, os libertos, não os escravos. E agora Ele nos leva para um outro reino, o reino da luz. Uma grande missão resgate. A Escritura vai retratar para nós que nós então temos uma mudança de domínio. Antes quem nos dominava era o príncipe das trevas, era o diabo, com as suas filosofias, com as suas ideologias, com as suas perversidades. Quando o homem estava com o pescoço na coleira do diabo, fazendo a vontade dele, fazendo a vontade da carne, que se inclina contra Deus, a inimizade contra Deus. O homem agora não só tem uma mudança de domínio, ele tem uma mudança de devoção. Agora você é escravo, não no sentido de opressão, mas livremente você quer servi-lo. Isso me lembra a história de um missionário que passava na época da escravidão, por uma fazenda no estado de Goiás, no centro-oeste brasileiro. E à noite, aquele homem que era missionário, um homem também, ao mesmo tempo, um negociante, um empresário, e ouviu aquela escrava sendo surrada de noite. E ele se condoeu muito dela. E então ele resolve comprar aquela escrava por um alto preço. E aquele homem então entregou nas mãos daquela escrava o seu alvará de soltura, o seu certificado de liberdade, e disse para ela: você nunca mais precisa ser surrada, você nunca mais precisa carregar uma argola na orelha, você é livre. Eu paguei o preço da sua redenção. E aquela escrava se ajoelhou aos pés daquele homem e disse: então, por favor, me deixe seguir você. Eu quero ser sua escrava por liberdade, por devoção, por gratidão. Você e eu somos escravos de Cristo, mas não numa escravidão de opressão, porque Ele nos comprou, porque Ele nos resgatou, e agora nós somos dele. E queremos servi-lo, porque Ele não é um Senhor opressor, Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, Ele nos comprou com o seu próprio sangue, agora nós somos dele. Mas notem vocês, por gentileza, que não apenas Deus nos transportou, mas há uma terceira verdade aí, agora no versículo 14, Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Você pode ler o verso 14 comigo? Vamos juntos? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
A ideia, meus amados, aqui é que Deus nos redimiu, nos resgatou, mediante pagamento de um resgate. E nós estávamos agora há pouco lá no gabinete, conversando um pouquinho, pedindo até algumas informações, porque me veio à mente o que ocorreu no deserto do Atacama, em 2010, vocês se lembram disso? Quando 33 mineiros da mina São José, no mais seco deserto do mundo, o deserto de Atacama, no Chile, ficaram presos, soterrados, por 69 dias. Humanamente era impossível libertar aqueles homens. A imprensa mundial foi estabelecida e instalada ali no deserto. E todo dia era um dia de expectativa. E quis a providência de Deus que todos os 33 mineiros, todos eles, sem exceção, saíssem milagrosamente daquela mina, resgatados da morte. Eu quero dizer a você que o que Cristo fez na cruz, o que Cristo realizou por você e por mim na redenção foi exatamente isso. Estávamos condenados, estávamos num abismo, estávamos no reino das trevas, estávamos na potestade de Satanás, estávamos com a coleira do diabo no nosso pescoço, éramos escravos do pecado, estávamos completamente arruinados. E o Senhor, numa poderosa missão resgate, nos tirou de lá, nos arrancou de lá, e nos deu vida, e nos libertou, e nos salvou, e nos redimiu. Mas ainda, não apenas o Senhor nos redimiu para sermos propriedade exclusiva dEle, mas Ele nos resgatou mediante um pagamento de altíssimo preço. E a Bíblia nos informa que não foi ouro, não foi prata, mas foi com seu próprio sangue. Que preço! Ele precisou morrer por você e por mim, para que você e eu fôssemos resgatados nessa grande missão resgate. Ele deu a sua vida, Ele verteu o seu sangue. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou nessa missão resgate. Se você tem algum problema com autoestima achatada, se você tem algum problema com complexo de inferioridade, se você tem algum problema em achar que a sua vida tem algum valor, entenda que para Deus sua vida tem todo o valor. Porque para salvar você, para redimir você, Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus o entregou por você. Se só existisse você no universo, Jesus teria morrido em seu lugar, em seu favor, para resgatar você, redimir você. Mas alguém pergunta: a quem foi pago esse resgate? Se Deus resgatou você numa missão resgate, mediante o pagamento de um resgate caríssimo, mais do que ouro e prata, a quem foi pago esse resgate? Ao diabo? E a resposta é um sonoro não. O diabo nunca foi dono de nada, o diabo não é dono de nada e não será dono de nada, ele é um usurpador. O problema é que você e eu somos pecadores, transgressores, e nós violamos a lei de Deus, nós transgredimos a lei de Deus. Nós aviltamos a justiça de Deus. E Deus é tão santo que Ele não pode contemplar o mal. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Deus não pode passar por cima dos nossos pecados como se nada tivesse acontecido. A lei dele precisa ser satisfeita. A justiça dele precisa ser cumprida.
Porque eu e você não conseguimos jamais e jamais conseguiremos cumprir a lei de Deus e satisfazer a justiça de Deus. Deus providenciou a nossa redenção e então Ele enviou o seu próprio Filho como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso redentor. E Deus puniu no seu Filho o meu pecado. Deus lançou o meu pecado sobre Ele, a minha transgressão sobre Ele. Ele foi feito pecado por nós, Ele foi feito maldição por nós. Não havia beleza nele, o sol escondeu o rosto dele, o Pai o desamparou naquela cruz, e o Pai o fuzilou naquela cruz, agradando ao Pai, moê-lo naquela cruz, para que você e eu nele cumpríssemos a lei, para que você e eu nele tivéssemos toda a satisfação da lei realizada. E então, como já foi lido aqui hoje, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo cumprimos a lei, em Cristo a lei foi satisfeita, em Cristo a justiça foi satisfeita, e agora nós temos nele eterna redenção. Louvado seja o Senhor. Mas, meus amados, está escrito ainda, versículo 14, que Deus nos perdoou. Nele temos a remissão de pecados. A ideia de remissão aqui é a ideia de perdão de pecados. E o perdão, em primeiro lugar, remove a barreira entre o Deus Santo e o pecador. Pastor Arival abre o culto hoje, começando com confissão de pecados. Deus perdoa. E Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Aquilo que separa você de Deus, a barreira é removida. Segundo, o perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. A comunhão volta. O pródigo é abraçado, é beijado, é celebrado. Terceiro, o perdão alivia a alma do maior carrasco chamado culpa. Meus irmãos, não tem terapia psicológica suficiente para resolver o problema da culpa. Não tem paraíso na terra, onde você vai fazer uma viagem idílica, para o lugar mais bonito, mais romântico, dizer, agora eu vou resolver o problema da minha culpa, vou ficar lá 15 dias, hospedado num hotel 5 estrelas, com o pé na areia, e vou ficar vivendo as maravilhas da natureza. Isso não resolve a sua culpa. Não há remédio na farmácia para resolver o problema da culpa. Não há terapia médica ou psicológica ou psiquiátrica para resolver o problema da culpa. A culpa é resolvida quando você é perdoado por Deus. Quando Deus diz para você, olha, você agora está livre. Está livre. Bem-aventurados são aqueles a quem Deus não atribui iniquidade. Mas, meus amados, vamos ao segundo ponto dessa mensagem, que é a preeminência de Cristo, não só na salvação, na redenção, mas também a preeminência de Cristo na criação. Por favor, ele vai tratar conosco do versículo 14, para mostrar a autoridade dele. Versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso significa o seguinte, Jesus é Deus, ele é a exegese de Deus, ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o resplendor da glória, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem vê ele, vê o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quão poderoso é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber como Deus é misericordioso? Olha para Jesus. Você quer conhecer a face de Deus? Olhe para a face de Jesus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Quando diz que ele é o primogênito da criação, ele não está dizendo que ele é o primeiro a ser criado, não. É o que tem preeminência na criação, é o que tem o ponto mais alto na criação. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito por meio dele, e tudo é feito para ele. Ele é o único e o maior de todos, aqueles que devem ser honrados e exaltados e glorificados. Mas agora, vejam vocês comigo, por gentileza, que além de ter a mais alta honra na criação, o versículo 16 vai trazer para nós uma informação gloriosa. Você pode ler o 16 comigo em voz alta? Vamos todos, por favor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Louvado seja Deus. Então vamos entender aqui. Meus amados, eu acho que esse texto é tão revolucionário, porque ele põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias ou teorias, ou suposições humanas, muito populares. Esse texto reprova, por exemplo, a ideia de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna como pensavam os gregos, a matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Eterno só Deus o é. Esse texto reprova a ideia de que o mundo veio à existência por geração espontânea. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não gerou a si mesmo, ele não pariu a si mesmo. Ele foi chamado à existência. Do nada Jesus tudo criou. Sem matéria pré-existente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto reprova a ideia de que o mundo é resultado de uma mega explosão cósmica, teoria do Big Bang. Como se uma explosão casual produzisse esse cosmos tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Alguém já disse, Eberlin, que se um rato conseguisse correr atabalhoadamente nas teclas deste piano eletrônico, seria mais fácil que ele tocasse serenata ao luar, correndo assim, do que eu acreditar que essa ideia fosse a verdade. Ou alguém diz que é mais fácil eu jogar 1 bilhão de letras para o espaço, e elas caírem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. Eu fico pensando, por que você e eu estamos aqui no planeta Terra? Foi uma explosão que nos deixou aqui? Ou nós acertamos milhares de vezes na loteria? Estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos queimados. Mais perto do Sol, mais longe, morreríamos congelados. Mais perto, morreríamos queimados. Claro que não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, por as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por ele, as visíveis e as invisíveis. Vocês sabem que a Lua, por exemplo, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo. Será que foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita? Ou foram as mãos do nosso glorioso Redentor? Por que Deus fez você do jeito que fez? Você já pensou se o seu nariz fosse voltado para cima? Você morreria afogado na chuva? Você já imaginou se o seu nariz não estivesse perto dos olhos para você? Você não tem jeito de usar óculos? Você já pensou se essa boca fosse na ponta dos pés? Você estaria encrencado? Não, você não é fruto do acaso. Você é obra do Criador. Esse versículo refuta a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Quando o nosso missionário pioneiro Ashbel Green Simonton chegava aqui no Brasil, em 1859, Charles Darwin lançava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Aliás, quem quiser conhecer isso melhor, é só passar lá embaixo, comprar o livro do Eberlin, que vai ter uma escola assim, 5 estrelas sobre o assunto. Uma aula maravilhosa. Criacionismo não é artigo de religião, criacionismo não é artigo de fé, criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado, não. O que você e eu cremos pela fé, é que o mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Está escrito no verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Eu li uma frase, pastor Arival, que eu nunca esqueci, e a frase era esta: a Bíblia corretamente interpretada
e a ciência corretamente entendida jamais entram em rota de colisão, porque ambas têm o mesmo autor, que é Deus. Se vocês perceberam aí, Jesus Cristo é a fonte da criação. Nele foram criadas todas as coisas. Jesus Cristo é o agente da criação. Tudo foi criado por meio dele. E Jesus Cristo é o alvo da criação. Tudo foi criado para ele. Tudo é criado para a glória dele, para que ele seja exaltado, glorificado, conhecido, amado, servido e adorado. Mas me permita concluir, levando você para o verso 17, porque está escrito aí que ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, significa que ele existe antes do princípio, como João vai dizer em capítulo 1, versículo 1 da sua obra: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é eterno, ele é autoexistente, ele não foi criado, ele é o Criador, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade, ele é antes de todas as coisas. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste à matéria, ele preexiste à história, ele é eterno. Mas notem, finalmente está escrito assim: nele tudo subsiste. Ele não só criou, e como diz a doutrina deísta, deu corda no relógio e deixou o mundo trabalhando sozinho. Ele criou, ele sustenta, ele preserva, ele governa, ele reina, e ele conduz a história e esse universo para uma grande consumação, quando ele mesmo fará novos céus e nova terra. E você e eu estamos incluídos nesse plano, porque você e eu, lavados no sangue do Cordeiro, remidos do cativeiro do pecado e do diabo, reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Este é o nosso glorioso Redentor, que tem preeminência na obra da redenção e na obra da criação. A ele tributamos a honra, a glória e o louvor, agora e para sempre. Amém.